O presidente Jair Bolsonaro, ele defendeu nesse final de semana o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso na semana passada numa operação Acesso Pago da Polícia Federal. O Bolsonaro disse que não há o mínimo indício contra o ministro. Então, o que é estranho aí... Eu acho que ele usa droga. Ele atropela aí a Polícia Federal, que fez uma investigação, o juiz que autorizou a prisão, que depois foi revogada. Coisa que aconteceu também em relação à decisão dos ministros do Supremo da punição do Daniel Silveira, aconteceu também em relação ao estupro. Ele disse que era inadmissível, ele julga decisões judiciais, né? É inadmissível o estupro da menina. Então, eu acho que o aborto da menina estuprada. O Bolsonaro tem algum problema sério. Não sei se ele fuma orégano na hora do almoço, o que ele bebe, se colocam alguma coisa na bebida, não sei, mas ele fala umas coisas que não tem sentido. As provas estão espalhadas. Dá para escolher. E, no entanto, ele diz que não tem o menor indício. Ele é assim. Como foi o caso, eu disse aqui, o problema do decreto de graça do Daniel, o deputado, o problema não estava tecnicamente dele, como alguns pseudo-juristas se reuniram e falaram. Ele pode fazer? Pode, mas tem que ter um motivo. O decreto de graça tem que ser fundamentado. Ele não pode ser fundamentado na discordância do presidente com a decisão judicial, porque isso interfere num outro princípio constitucional, que é o da independência dos poderes. Eu falei aqui, ele pode dar quando afeta a segurança nacional, por uma questão social, de relevância social, por uma questão humanitária. Aí ele pode até fazer um decreto de graça de perdão. Ele não pode fazer um decreto porque ele discorda da decisão judicial. Ele tem que fundamentar por que ele está fazendo. Então é esse o grande problema. É onde eu falo. Eu não sei como é que pode. Para mim, os fanáticos dos dois lados, eu já cansei de dizer aqui, do Lula e dele, eu não sei de onde vem essa coisa de mito o tempo todo. Eu hoje vi a postura de um amigo colocando o vice, colocando o Alckmin do lado do general. Primeiro que ele está desatualizado, não vai ser ele o vice, que já estão chutando o general. Mas por quê? Porque um general é melhor do que um civil, e esse meu amigo não é militar, ele é um idiota, na verdade, né? Porque ele acha que um general é melhor porque... E são esses caras que pedem ditadura. Por quê? Porque eles sabem que eles são idiotas. E o idiota, ele sabe que ele não pode conduzir a própria vida. E se ele não pode conduzir a própria vida, é pedir para o militar tomar conta da vida dele. Decidir o que ele pode ver na televisão, decidir o que ele pode falar, decidir onde vai o dinheiro público. Então fecha Congresso, fecha tudo e deixa os militares lá. É a mentalidade dessa gente. Depois do intervalo, o Paulo Henrique comenta um outro aspecto dessa notícia, que é mais um áudio vazado aí do ex-ministro numa conversa com a filha, em que ele diz que foi alertado pelo presidente Jair Bolsonaro de uma possível busca e apreensão na casa dele, de uma possível prisão, porque o Bolsonaro teve um pressentimento. Ele falou isso, que conversou com o presidente no telefone, e essa ligação não aparece no grampo do ex-ministro. Então tem suspeita de que o presidente tem usado um aplicativo que dribla o grampo. Paulo Henrique Cremonese, você, se tivesse que falar com uma pessoa que você sabe que está grampeada, como é que você ia fazer, hein? Olha, é uma situação bem complicada, porque se eu sei que meu telefone está grampeado, eu vou tentar algum outro meio. O seu não, da pessoa vai falar. Pior ainda, a pessoa tem que buscar algum meio. Em sendo verídica, e eu me permito colocar em dúvida, em homenagem ao princípio da boa-fé, ao princípio da não culpabilidade, então, em sendo constatada a veracidade desse áudio, é terrível. É terrível. Aqui eu falo sem qualquer adernamento ideológico. Vamos lembrar, vamos voltar no tempo. Guardadas as proporções, nós temos uma situação bem simétrica. Quando a Dilma concedeu ao Lula o título de ministro do seu governo. E aí foi aquela gritaria. Qual era o objetivo? Fugir de uma situação em que o Lula poderia ser preso. Então, ao conceder o título de ministro, ela beneficiaria o seu amigo de partido.
Eu vejo a mesma situação aqui, guardadas as proporções, é verdade, mas o presidente não poderia, de forma alguma, fazer o que fez se o áudio for verdadeiro. Eu me permito colocar esse ponto de interrogação, não por defesa de absolutamente ninguém, é que eu não quero ser, de forma alguma, injusto. Mas tudo indica que a situação realmente é verdadeira. E isso é preocupante. Nós não podemos, de forma alguma, passar pano em algo por afeto ou desafeto. Então, se você gosta do governo, se você é fã do presidente, não pode achar que isso é menos grave do que aquilo que fez o PT. Conversando aqui, eu vou tomar liberdade, no intervalo, conversando aqui com o Mohamed, ele falou uma frase muito inteligente, que eu tomo como minha. O Lula foi o grande eleitor do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro devolve o favor ao Lula, sendo o seu grande... como é mesmo o chefe de campanha, né? O seu grande chefe de campanha. O Bolsonaro, infelizmente, reviveu o Lula, que era uma pessoa que estava politicamente morta e agora ganha força, tônus muscular e tem chance efetivamente de ganhar. Eu termino da seguinte forma. Ele já exonerou o ministro. Deixe agora as investigações seguirem seu curso normal. Ocupe-se em governar e tentar diminuir a crise econômico-financeira que o Brasil vive. Porque independentemente dos fatores externos, eles existem, independentemente das sequelas da pandemia, elas existem. A verdade é que o governo não tem feito a lição de casa. Então é preciso melhorar a economia. O resto tudo se ajeita. Aquilo que for efetivamente um fato criminoso, a justiça vai dar conta disso. Espera-se, né?